Oi, meu nome é Maísa e hoje é dia daquela tag deliciosa de meio do ano, de fazer algumas considerações e a tag dos 50%. Essa é uma tag que aparece muito para quem produz conteúdo literário, porque a gente faz uma reflexão de meio de semestre. Eu acho ela bem válida, são 15 perguntas, e eu não consegui escolher apenas uma indicação para cada uma das respostas, então vez ou outra eu trago mais de uma, mas eu quero ser bem sucinta, bem rápida, e antes de entrar na tag eu quero te fazer um convite. Gosta de livros, gosta de tags literárias, clubes de leitura? Vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificação, fazer comentários nesse vídeo, me seguir nas outras redes sociais, todas as informações ficam aqui na caixa de descrição. Bom, então, como eu disse, essa é aquela tag que a gente para um pouco e reflete sobre as primeiras leituras. E a primeira pergunta já é: qual o melhor livro que eu li neste semestre? Escolhi duas leituras bem opostas. A primeira delas não poderia deixar de ser outro que não Babel, da E.F. Kuang. Aqui a gente tem uma história de fantasia histórica em volume único, que vai trazer uma magia atrelada a inscrições em prata. E nós temos uma discussão muito maior por trás disso, porque a gente vai falar de uma Inglaterra colonizadora que vai utilizar do conhecimento dessa magia para estar buscando aí todas as riquezas e acreditando que a ela cabe ser o centro deste mundo. E nós temos o nosso personagem, que é chinês, ele vai ser convidado para estudar na escola de tradução de Babel, e lá ele vai conhecer os outros colegas dele. Nós temos aqui um indiano, nós temos duas francesas, na verdade depois a gente descobre que uma delas é haitiana, mas as discussões são intensas sobre tradução, colonialismo, racismo, xenofobia. Um livro incrível. Poderia ser mais conciso para não assustar tanto aquelas pessoas que ficam impressionadas com a quantidade de páginas, mas realmente valeu muito a pena. E o outro livro que é bastante diferente, a gente tem aqui uma fantasia jovem, que é Divinos Rivais. E eu gostei muito dessa história porque ela tem uma troca de cartas que é muito linda. Então as palavras que são escritas entre esses dois protagonistas, que começam como rivais por uma vaga de emprego e que acabam se conhecendo, se tornando amigos e se apaixonando. E isso vem tão devagarzinho, enquanto eles estão se correspondendo, tendo como pano de fundo uma grande guerra entre os deuses, que a gente só vai conhecer a fundo mesmo em Promessas Cruéis, o segundo livro que vai finalizar a duologia. Segunda pergunta: qual a melhor continuação que eu li até o momento? Então a primeira delas é uma continuação antiga já, mas eu li recentemente, As Brigadas Fantasma, do John Scalzi. É o segundo livro de uma série de 6 livros no total. E aqui a gente tem uma ficção científica adulta, né? E que vai trazer um personagem que, nossa, eu me encantei tanto por ele. Neste mundo, o ser humano já conquistou o espaço, nós temos muitos colonos, inclusive, habitando aí vários planetas. E a gente tem no primeiro livro, que é a Guerra do Velho, uma guerra que está sendo travada, ou que pode vir a ser travada, e os recrutas que são chamados para essa guerra são as pessoas que, a partir de 70 anos de idade. Então nós temos o primeiro livro, a gente vai entender por que esses velhos são chamados para a guerra, numa lógica, né? Eles já vivenciaram tudo que tinha para fazer na Terra, agora podem partir para outras aventuras. A gente vai entender como é que funciona essa guerra e como que essas pessoas que teoricamente já envelheceram, como é que elas vão se situar nessa guerra. E aqui a gente tem uma continuação em que uma personagem que aparece lá pro final de Guerra do Velho vai aparecer aqui de novo. É uma personagem que a gente gosta bastante dela, eu gostei muito, e eu sei que ela vai aparecer de novo no terceiro livro. A discussão aqui é muito sobre determinismo. Será que a gente vai sempre fazer as mesmas escolhas? E por que a gente faz as escolhas, né? Não dá para entrar muito, porque para não entregar a história, mas é uma delícia de ler. O John Scalzi escreve super bem, ele mistura, né, a ficção científica com muita ironia, com uma história muito bem construída. Aqui a gente tem uma quantidade de informação maior em relação à própria ficção científica do que no primeiro livro, mas ele conta como se fosse uma história dentro da sua história, fica muito fácil de entender. Então foi uma continuação muito boa. Agora eu preciso ler o terceiro livro, que é A Última Colônia, o terceiro livro da primeira trilogia.
E uma outra continuação que eu sei que é uma história que tem assim 8 ou 80, ou as pessoas gostam muito ou acho que odeiam. Então, Para o Inferno, da Leigh Bardugo, que é a continuação de Nona Casa. A princípio, uma história que seria uma duologia e que a autora agora transformou numa trilogia. Isso dá um certo medo, porque a gente imagina que ela vai acabar se arrastando ali no segundo livro para servir de ponte para o terceiro. A gente vê isso acontecer com algumas trilogias. Não achei que foi o caso, acho que aqui talvez o início tenha sido um pouco mais lento, mas a gente já conhecia a ambientação, então nada de mostrar essa ambientação. É mais na resolução de um problema que aconteceu no final de Nona Casa. Então eu gostei bastante. E ela traz assim uma possibilidade de romance que é uma delícia, mas que é muito complexo. Principalmente quando a gente chega no final do segundo livro. Então tá todo mundo esperando para o que vem aí no próximo. E tomara que não demore muito. A gente sabe que tem um outro livro da autora que tá para chegar por aí, que é O Familiar. Acredito que seja uma publicação da Planeta também, mas por enquanto não vi muita movimentação. Ou seja, a continuação, se vier, só ano que vem mesmo. Agora, qual a melhor leitura de lançamento? Bom, peguei livros um pouco diferentes, assim, um do outro, mas o primeiro deles é Quarta Asa. Foi o lançamento do ano, cheio aí de expectativas, muita gente um pouco frustrada por conta do preço da edição em capa dura, que foi muito pedida. Ela também vem com uma pintura trilateral. E, bom, foi uma leitura que eu adorei. É uma romantasia, geralmente eu gosto de ler fantasias. Se elas vão ter romance, se elas vão ter intrigas políticas, né? Se elas vão ter, sei lá, qualquer coisa ali, eu gosto do sistema de magia. E a gente sabe que algumas romantasias exageram um pouco no romance. Divinos Rivais é muito uma romantasia. Mas eu achei que a autora construiu super bem, ela não me incomodou. Aqui a gente também tem uma romantasia que não me incomodou, porque apesar da história, sim, seguir esse casal principal, a gente tem tantas coisas acontecendo. Uma delas é a quantidade de dragões. Então nós temos cavaleiros que vão se unir a dragões e eles estão numa academia militar para ver se eles serão escolhidos por esses dragões. E eles são muito diferentes e nós temos um dragão aqui completamente mal-humorado, taciturno, engraçadíssimo. Então eu gostei bastante. Eu acho que foi um dos lançamentos do primeiro semestre que me entreteu e que eu quero muito ler a continuação, que deve sair agora no segundo semestre. E outro livro de lançamento que eu gostei bastante, A Filha dos Ossos, publicado pela Gutenberg, o primeiro livro de uma trilogia. E eu também gostei, porque é um sistema de magia baseado em fragmentos de ossos, na retirada da magia a partir desses fragmentos de ossos. Nós temos o ponto de vista de vários personagens, até que eles começam ou não a confluir. E ao final nós temos uma grande surpresa em relação ao encontro de dois deles. Também estou com ótimas expectativas, espero que no mais tardar no primeiro semestre do ano que vem a gente tenha o lançamento do segundo livro. Bom, a próxima pergunta: qual o livro mais aguardado para este semestre? Bom, sem dúvida nenhuma, nós temos dois lançamentos do Brandon Sanderson. Entre eles, a gente tem Sacramentadora. Eu quero muito fazer a leitura desse livro, que é o terceiro da série dos relatos da Guerra das Tempestades. E além de Sacramentadora, nós também teremos Warbreaker, que é uma história que faz parte da Cosmere, que inclusive dizem que seria interessante ler um pouco antes, porque ela tem uma ligação ou outra ali. Eu não sei bem, porque eu não leio as histórias do Sanderson em inglês, apenas aquelas publicadas aqui no Brasil. Mas são dois livros que vão ser lançados esse ano, a Trama já anunciou, e com certeza vou fazer a leitura dos dois também. Quem sabe a gente não tem uma leitura coletiva vindo aí. Além desses, tem uma leitura que eu tô com boas expectativas, são As Aventuras de Amina Al-Siraf, pela editora Morro Branco. E eu reparei, na verdade, a Morro Branco fez um anúncio de muitos lançamentos para esse ano, poucas coisas vieram. Mas nós tivemos agora o anúncio de que a Alta Books acabou de comprar a Morro Branco, então acredito que a partir do segundo semestre nós teremos então o retorno dos grandes lançamentos prometidos pela Morro Branco, sendo um deles As Aventuras de Amina Al-Siraf. Eu acho que ele é livro único, não tenho certeza agora. E com certeza As Aventuras de Amina Al-Siraf é um dos livros que são lançamentos da Morro Branco prometidos para esse ano, que eu quero muito, tô com altas expectativas, uma grande aventura em alto mar.
E também da Morro Branco, agora do T.J. Clooney, In the Lives of Puppets, que é o livro de ficção científica do Clooney, que já é um querido aqui no Brasil. Muita gente amou A Casa no Marcerulho, fiz a leitura de Além da Porta Sussurrante, que vai aparecer por aqui. Ainda preciso ler Wolf Song, ainda não tive oportunidade, mas estou com altas expectativas nesse livro, que inclusive ganhou uma premiação como um livro de ficção científica. Bom, a próxima pergunta, o livro que mais me decepcionou. O primeiro deles é Antes que o Café Esfrie. Eu tava com altas expectativas. Nós temos aí uma série que já são 5 livros, já chegou no 5º livro. Nós já tivemos 2 publicados aqui no Brasil, o terceiro saindo recentemente. E a história é muito interessante, mas a forma como ela foi contada me incomodou. Depois eu descobri que, na verdade, ela é uma peça de teatro que foi adaptada, mas não sei, eu achei interessante a possibilidade de você frequentar um café e voltar num ponto específico para encontrar uma pessoa específica num café. Ele é um grande livro de cura, porque no final das contas é isso, é estar em paz com as suas escolhas. Mas eu acho que a forma como essa história foi contada me incomodou. Então, inclusive tirei ele da estante, tirei já o livro 2 que eu tinha comprado. E o outro deles pode ser uma surpresa, mas ao mesmo tempo eu acho que eu passei, assim, eu tô lendo ele na época errada, que é Coração de Tinta. É uma história que muita gente ama, muita gente leu esse livro há muitos anos atrás. Eu tenho os 3 livros da autora, estava com altas expectativas, porque eu gostei muito de O Labirinto do Fauno, gostei muito daquela escrita. E dizem que a autora, que é a Cornélia Funke, ela tem uma habilidade de escrever, mas eu acho que foi um livro muito juvenil, mas o problema não foi esse. O problema é que o arco dele, sabe, ele cria uma história e ela não sai do lugar. Não sei, a personagem pra mim, que é uma criança, mas ela é completamente irritante, sabe? Daquelas meninas que fazem as coisas muito por birra, uma menina mimada. Não sei, infelizmente, realmente eu não gostei. Eu li o 2º livro, mas eu nem consegui ler o 3º, desisti. E a autora, eu sei que a seguinte acabou de anunciar que a autora tá vindo aí com o 4º livro da série, mas infelizmente não funcionou pra mim. Agora, o livro que mais me surpreendeu. Trouxe 2 livros também. O primeiro deles é Cidade de Jade, da Fonda Lee. É o primeiro livro de uma trilogia que estava há muito tempo sendo aguardada aqui no Brasil. Eu gostei muito dessa história, porque a gente tem uma magia atrelada ao uso de jade. E é um jade que é retirado, minerado de uma ilha específica, que é a ilha de Kekon. E não é todo mundo que consegue utilizar essa magia, é preciso uma habilidade especial para lidar com a habilidade da jade. Então nós temos esses guerreiros, que são chamados de Ossos Verdes, que conseguem usar dessa habilidade do jade. Então eles fazem uso de uma magia que parece meio atrelada ao Kung Fu. É bastante interessante, eu gostei muito. A gente tem uma família de mafiosos, um cartel, que comanda uma parte da ilha. Na verdade, nós temos vários cartéis de Ossos Verdes e 2 grandes que estão ali brigando pelo poder dessa ilha. A gente tem um ponto de vista de apenas um deles. Eu queria muito entender o ponto de vista do outro, porque a gente acaba tomando partido, né? Mas foi uma grata surpresa. E o outro livro que para mim foi uma surpresa foi O Reino dos Deuses, da N.K. Jemisin. É o 3º livro que encerra a trilogia da autora, a primeira história da autora, que eu gosto bastante. Eu adoro a trilogia dela da Terra Partida. E aqui é uma história muito diferente, como todas as histórias da Jemisin. Mas a primeira é interessante, mas ela me trouxe um incômodo. A gente tem um mundo cujos deuses estão ali vivendo junto com os seres humanos. Em algum momento, um desses deuses acabou traindo os outros 2, porque nós tínhamos uma tríade, e ele colocou todos os deuses como escravos dos seres humanos. Aí a gente tem a ascensão de uma família, que são os Arameri. Então a gente tem o primeiro livro, depois passa um tempo o 2º livro, e para o 3º livro passou-se 100 anos. Aqui nós temos um personagem que é um deus que eu nem gosto muito deles, que é o Sie, que é o deus criança, o deus trapaceiro. Mas eu entendi toda a ideia da autora e ela tem um fechamento aqui que é irresistível. Então eu gostei muito, eu passei a gostar da trilogia acima de tudo depois que eu finalizei a história. Então pra mim foi uma grata surpresa. Novo autor favorito, coloquei 2, Rebecca Yarros, por conta de Quarta Asa, já falei bastante dele, mas eu também li um romance dela que eu amei demais. Tudo que Deixamos Inacabado é um romance, um grande drama,
e que traz duas histórias. Depois eu vou comentar um pouquinho mais dele, então gostei muito de conhecer a Rebecca Yarros esse ano, então ela tá aí como autora, uma nova autora favorita, mas eu também coloquei a Rebecca Ross por conta de Divinos Rivais. Tem uma outra duologia dela publicada pela Galera Record, quero muito fazer a leitura. Dizem que é uma história de fantasia que lembra muito Trono de Vidro. Tem os 2 livros já, então quero ver se esse encantamento pela escrita da autora vai permanecer com essa duologia que é mais antiga. Tem uma pergunta que é o seu novo crush literário. Eu vi muita gente falando incomodado com isso, né? E eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Na verdade, pra mim, ele quer dizer um novo personagem favorito. Então eu tô vendo muito, sempre vi por esse lado um personagem que me agradou nessas novas histórias que eu li. O primeiro deles é o nosso robô assassino de Alerta Vermelho. Aqui a gente tem um robô bastante mal-humorado, que tá mais preocupado em ficar assistindo horas e horas de entretenimento que ele vai baixando ali, e de vez em quando ficar atento com o seu trabalho, que afinal de contas robôs também precisam trabalhar. Então eu gosto muito desse robô assassino. Se não me engano, essa série tem 5 livros, são noveletas, né? A Aleph acabou de lançar o primeiro aqui. E assim, eu recomendo demais, porque ele é muito divertido, muito dinâmico e termina de uma forma assim que dá vontade da gente querer os outros livros. Ele encerra a primeira trama, mas ele dá aí a oportunidade desse robô trazer muito mais histórias pra gente. Então eu gosto muito dele. E eu gosto muito também da Devon, de Os Devoradores de Livros. Aqui nós temos um mundo que é habitado por seres humanos e por humanos que têm a capacidade de comer livros. E a partir do momento que eles comem literalmente os livros, eles incorporam todo aquele conhecimento. Bom, acontece que eventualmente algumas dessas mulheres dão à luz crianças que são devoradoras de mentes. Então eles são chamados de dragões, e a Devon vai ter o seu filho, que é justamente esse dragão. E ela vai fazer de tudo para poder protegê-lo. E olha que aqui a gente está falando de famílias que são extremamente hierárquicas, patriarcais, e ela vai descobrir que ela tem muito poder, né? Mas o poder no sentido assim da força que ela tem, do que ela vai fazer para poder proteger o filho dela. Eu gostei muito e espero que a autora escreva mais livros nessa ambientação, porque ela também encerra, mas ela tem muito mais a explorar nesse mundo, então gostei muito da Devon. Livro que me fez chorar no primeiro semestre. Então eu vou voltar a falar de Tudo que Deixamos Inacabado, da Rebecca Yarros, essa daqui publicada pela Arqueiro. Um drama familiar, a gente vai ter 2 histórias, e nós temos a história que mais me deixou assim conectada, que é a história de uma bisavó que tá vivendo ali a Segunda Guerra Mundial, e ela vai descobrir o grande amor da vida dela justamente na Segunda Guerra. E, bom, ela vai viver esse amor, ela vai ter um filho, e ela vai acabar se tornando uma grande romancista. Depois de anos, ela já perdeu muitas pessoas, ela vai criar a bisneta dela até que ela vai falecer. E aí a bisneta tem um manuscrito que seria um rascunho, como uma espécie de diário desses momentos, né? De quando ela conheceu o grande amor da vida dela, de como é que foi vivenciar a Segunda Guerra. E a bisneta, que é a Georgia, por conta da mãe, acaba contratando um escritor para finalizar esse manuscrito da bisavó dela. Gente, que delícia! Ele me fez chorar por conta da história da bisavó. A Scarlett, a história da Scarlett é completamente emocionante. Eu gostei mais do que a história da atualidade. E chorei muito. Foi, assim, uma história incrível. E eu já falei bastante desse livro, que é Criaturas Extraordinariamente Brilhantes. Gente, imagina uma senhorinha que tá sozinha no mundo, de repente se vê amiga de um polvo. E esse polvo, ele vai fazer uma transformação da vida dessa mulher. E olha que ele talvez uma pegadinha de leve de realismo mágico, mas eu acho que não. Eu acho que ele vai explorar essa inteligência dos animais. A gente tem tanta arrogância, nos vendo tão superiores. A gente sabe que os polvos são extremamente inteligentes, então dá para explorar essa inteligência desse bicho, de entender o que aquela mulher tá procurando. Olha, é uma história belíssima, leiam, porque é de fazer chorar. O último capítulo, só de falar nele eu fico realmente emocionada, porque é muito lindo. Eu não sei se é porque eu sou bióloga, então toda vez que mexe com bicho, com planta, eu tô ali, tô junto, são coisas que me tocam.
mas é porque é emocionante mesmo. E é um emocionante que vale a pena passar, sabe? Porque a gente sabe de uma solidão aí de muitos idosos e de como é que conexões são importantes. Afinal das contas, acho que é muito isso, e conexões para todo mundo, independentemente da idade. Agora, livros que me deixaram feliz no primeiro semestre. Eu coloquei Assistente do Vilão, porque eu sei que é uma fantasia, de certa forma, bobinha, mas ela é tão divertida. Ela não é aquela fantasia que vai te trazer mistérios, uma magia. Na verdade, a gente tá falando de um reino mágico, porque a gente tem criaturas mágicas, de um vilão e de uma garota que vai encontrar o seu lugar no mundo. Basicamente é isso que nós temos. E que vai descobrir uma força nela, né, que provavelmente vai aflorar bastante. Ela começa no final do livro e provavelmente o segundo livro ele vai estar trazendo muito da força da Eve, que eu acho uma delícia. Sabe aquele livro que você lê assim, fica feliz? Eu acho que ele não precisava ter tantas páginas. Chegou um momento que eu fiquei cansada. A coisa poderia ter desenvolvido de uma forma mais rápida. Nós temos aqui, afinal de contas, quase 500 páginas, praticamente um calhamaço, não precisava disso tudo. Mas ele me deixou feliz, isso é o que importa. E eu também fiquei feliz com Além da Porta Sussurrante, do T.J. Clooney. Gente, que livro, sabe? Muita gente... Eu vi muitos comentários de que ele não era tão bom quanto A Casa no Marcerulho. É que A Casa no Marcerulho trata de crianças abandonadas, de certa maneira. Nós temos ali um orfanato com crianças peculiares, mas a gente está falando de crianças, então não tem como essa história ficar triste. Já Além da Porta Sussurrante, a gente está falando de luto. A história fica um pouco mais pesada mesmo, mas ainda assim, ela é extremamente feliz. Ela me deixou feliz, me deixou confortada. Aqui nós temos uma casa de chá do Hugo. O Hugo é uma espécie de Caronte, aquele barqueiro que leva as almas para o além. E ele vai se deparar com o Wallace, que é um advogado que tá achando um absurdo ter sido morto. Ele é muito jovem, ele tem muito trabalho a fazer, ele nem viveu a vida direito. E nós temos um embate entre esses dois aí. Além disso, nós temos o avô do Hugo, que também é um fantasma, o cachorro do Hugo, que também é um fantasma. Nós temos uma ajudante do Hugo, que vai buscar essas almas todas, vai guiá-las ali para essa casa de chá. Uma história deliciosa. Ela vai tratar de luto, mas ela deixa a gente feliz. Eu fiquei, pelo menos. Melhor adaptação cinematográfica do primeiro semestre, sem dúvida nenhuma, Duna Parte 2. Eu achei que ficou belíssimo. Claro que ele tem pequenas diferenças em relação ao livro, mas nada que incomodasse, pelo contrário, ela deu mais dinamismo pra película, né? Então, assim, eu achei que Duna Parte 2 foi espetacular. Eu preciso ler Messias de Duna agora, acabou, desculpa, porque ela vai ser adaptada também. Agora que a coisa toda vai se complicar de vez pro nosso Paul Atreides, mas assistam, gente, Duna é fabuloso. Foi, de fato, a melhor adaptação que eu vi no primeiro semestre. Tem muitas outras, eu queria ver O Problema dos Três Corpos, eu queria ver Minha Lady Jane, eu queria ver Mickey 7, enfim, foi de fato Duna. Qual foi a minha resenha favorita do primeiro semestre? Vou colocar uma resenha que eu fiz aqui pelo YouTube, eu chamei de Diário de Leitura, que é justamente de Babel. Então, falei um pouquinho ao longo da leitura das coisas que estavam me incomodando, me encantando, me deixando curiosa. Vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada. Se ainda não assistiram, eu sei que vídeos de resenha geralmente flopam. Eu preciso até voltar a fazer, né? Eu faço algumas, dou um tempo, mas eu gostei muito de fazer de Babel porque foi uma história que eu adorei. Livro mais bonito que eu comprei ou ganhei no primeiro semestre. Eu coloquei Noiva, da Ellie Hazelwood, da Arqueiro, porque ela fez essa edição especial em capa dura, com essa pintura trilateral. Não sei se dá pra ver a pintura, porque eu enchi de post-it, tentei deixá-los bem discretos. Mas eu achei essa edição tão linda. É isso, capa dura, ela veio com o marcador, tem o fitilho e tem essa pintura trilateral. Achei a edição linda, adoro as histórias da Ellie Hazelwood. Ficou no ar aí que talvez Arqueiro traga mais edições especiais dos livros da Ellie. Acho que esse daqui fez sucesso. E também o Manual do Mago Frugal para a Sobrevivência na Inglaterra Medieval, do Brandon Sanderson. Gente, essa edição tá linda, linda. Ela tem lá suas diferenças em relação a Tress. Tress tem mais imagens
ilustrações coloridas. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui que eu posso mostrar, né? Mas a gente tem também muitas ilustrações coloridas. Nós temos aberturas de capítulos ilustradas também. E nós temos um certo magozinho que tá habitando aí alguns pés de página, que é uma fofura. Eu acho que esse livro está lindo demais. Então aí o Manual do Mago Frugal para fazer um parzinho ali junto de Tress, enquanto a gente espera os próximos 2 lançamentos do Projeto Secreto do Sanderson. E o último item da tag: quais são os livros que eu preciso muito ler até o final do ano? Trouxe só 2, eu tenho uma lista enorme. O primeiro deles é A Filha da Deusa da Lua. Eu trouxe esse livro porque a editora anunciou que a continuação deve vir ainda no segundo semestre. Então eu gosto muito de histórias de fantasia que são inspiradas em outras culturas, então a gente vai ter aqui uma inspiração oriental. Então tô com boas expectativas aí por conta do lançamento da continuação. E também coloquei Magia das Marés, porque eu vi muita gente falando bem dessa história. Ele é quase um calhamaço, a gente tem aqui quase 500 páginas, mas parece que é uma história muito interessante, com um sistema de magia que vai ser atrelado ali às fases da lua. É outra história que eu quero ler muito até o final do ano. Agora é ver se eu vou conseguir ler tudo o que eu tenho vontade ainda, porque o ano tá acabando. Bom, foi essa tag, espero que vocês tenham gostado e bora conversar um pouquinho. Quais foram as melhores leituras? Quais são os livros que vocês ainda não conseguiram ler no primeiro semestre? Quais são as expectativas para o segundo? Bora trocar figurinha, bora falar de livros. Claro, como sempre, deixando os links de compra da Amazon aqui na caixa de descrição. Utilizando o meu link você me ajuda bastante. Também tem cupom de desconto no site da Livraria Leitura. Tem cupom de desconto no site da Editora Trama. Todas as informações aqui na caixa de descrição. Muito obrigada se assistiu até agora. Te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!